Olá! E na aula número 5 do curso de Perspectiva nível iniciante, nós vamos trabalhar o conceito de espaçamento proporcional. Esse elemento não é muito trabalhado nos cursos de perspectiva, porém ele é essencial para você trabalhar janelas, trilhos de trem e divisões. Vamos apresentar nesse primeiro exercício de maneira plana. Dessa forma, nós vamos riscar linhas diagonais, linhas horizontais e linhas verticais. Repare que onde entrar a intersecção entre as linhas horizontais, verticais e diagonais, vai existir um espaçamento. Como esse trabalho está num ambiente plano, você não percebe a distorção. Porém, quando nós vamos trabalhar o segundo desenho, que será numa perspectiva de um ponto de fuga, você vai ver que esse plano já fica com uma característica de distorção, logo com uma sensação de profundidade. Observe, a linha do horizonte acima, eu vou fazer as linhas horizontais do plano, né, que a gente fez no primeiro desenho, porém eu vou aplicar um ponto de fuga. Quando eu aplico esse ponto de fuga, eu vou fazer a ideia que eu tenho um plano no chão, abaixo da linha do horizonte, com uma sensação de distorção. Logo, quando eu aplico as linhas horizontais e as linhas verticais, junto com a linha diagonal, as intersecções vão dar uma noção de espaçamento distorcido, ou seja, há um espaçamento maior quando está mais longe da linha do horizonte. E quando está mais próximo da linha do horizonte, esse espaçamento ele é menor, ele é mais curto. Isso é bem interessante de trabalhar, porém é um fundamento que muitos desenhistas acabam não realizando e acabam trabalhando esse distanciamento um pouco no olhômetro. No desenho artístico, isso é aceitável. Porém, quando você vai ilustrar uma história em quadrinhos ou quando você vai fazer um desenho de muita complexidade, esse fundamento que é tão simples vale a pena ser aplicado. Vamos agora observar como que esse elemento, como esse fundamento pode ser trabalhado numa figura tridimensional com dois pontos de fuga. Então nós vamos fazer um cubo. Nós vamos aplicar dois pontos de fuga e vamos fazer também as grades, né? Linhas horizontais, linhas verticais, e vamos aplicar uma linha diagonal. A intersecção dessas linhas vai causar uma diferença entre os espaçamentos. Então observem aqui. Uma sugestão é sempre trabalhar primeiro as linhas horizontais. Faz a linha diagonal e depois você vai fazer, por fim, a linha vertical. Porque vai ser nessas intersecções que vai ter o distanciamento, né? Se você fizer a linha vertical primeiro, talvez você tenha que corrigir, vai ter que apagar e vai ter que ficar reestruturando aí o seu desenho. Então, tente seguir essa hierarquia de produção que vai ficar mais simples o trabalho. Procure também fazer exercícios de progressão. Sempre parta de um plano, depois faz um exercício de um ponto de fuga, trabalhe dois pontos de fuga, vai fazendo mais complexo. Se for interessante, trabalhe depois 3 pontos de fuga e vá fazendo desenhos, né? Comece com alguns sólidos geométricos, depois você pode estar fazendo temas do seu cotidiano. Você pode pegar uma foto e tentar traçar para ver onde que tá as linhas de distorção. Você também pode criar suas próprias fotos, né? Ter esse costume de criar fotos em pontos de fuga, 2, 3. Isso vai ser bem interessante para aguçar o seu olhar. Outra coisa também é pegar imagens de cinema e estudar imagens
de mídias, de linguagens que trabalham com a perspectiva de maneira agressiva, como por exemplo as histórias em quadrinhos, que vai fazer perspectivas dinâmicas. No nosso último exercício, nós vamos fazer a parte mais complexa. A gente sempre vai trabalhar com essa progressão, né? Então aqui nós vamos fazer um conjunto de sólidos geométricos, tá? Lembrando que eu estou utilizando o aplicativo Sketchbook, que pode ser tanto software como aplicativo. Ele tem a função perspectiva, então isso facilita para trabalhar a questão de retas, de linha, né? Obviamente que todos esses exercícios você pode fazer manual também, mas esse tipo de trabalho ajuda muito na hora de você fazer uma ilustração, você pegar um aplicativo que tenha, né, no seu conjunto de ferramentas a função perspectiva. O Sketchbook ele tem a função de perspectiva de 1, 2, 3 pontos de fuga e é bem interessante. Aqui nós estamos fazendo um desenho de 2 pontos de fuga e dessa vez o que nós estamos trabalhando aqui? Um grid. Esse grid eu estou criando porque eu ainda não sei o que eu vou desenhar, não tenho uma ideia. Então esses grids ajudam muito a você imaginar elementos que vão sendo construídos e aí você pode fazer pessoas, pode colocar objetos, desenhar de repente um carro, uma nave. Esse grid ele ajuda nesse aspecto. Então repare que aqui eu estou fazendo um cubo, mas eu já estou pensando nele como se fosse um prédio, e aí eu já faço mais uma parte como se fosse uma extensão desse prédio e assim sucessivamente. Naturalmente que se fosse um desenho manual, a minha sugestão é que você fizesse esse grid numa folha e você colocasse um papel vegetal por cima para fazer o desenho, ou ainda você fazendo uma mesa de luz, uma vez que esse tipo de desenho é muito difícil de você apagar depois e tirar os traços. No ambiente digital, a sugestão é que você faça em camadas diferentes. Então essa camada com grid vermelho vai estar em uma camada, ou a linha em azul vai estar em outra camada, porque aí você não precisa ter conflito, nem precisa ficar apagando ou editando, tá? E você vai conseguir com isso ter um desenho mais espontâneo. Reparem também que aqui, como eu tenho um grid, eu começo a me preocupar muito mais com o desenho do que ficar vendo se as linhas estão certas, se elas estão erradas. Entretanto, é sempre salutar que você vai ter que fazer alguns ajustes, né? Às vezes a intersecção não está na linha que você está querendo, né? Aqui, o que nós vamos realizar vai ser os espaçamentos, né? Então aqui eu já aplico a linha diagonal e aí eu vou fazer janelas, vou fazer os espaçamentos para poder detalhar um pouquinho mais esse desenho, tá? Aqui, pessoal, nós estamos finalizando esse encontro, né? São 5 vídeos introdutórios. Sempre trabalhamos com essa perspectiva, né? Independente do assunto, sempre 5 encontros para você poder ter uma introdução. Obviamente que o assunto não se esgota aqui, mas com esses pequenos exercícios você já consegue fazer ilustrações e paisagens simples em um ponto de fuga e em 2 pontos de fuga, além de ter uma noção de espaçamento e uma noção de aplicação, de junção, de justaposição de objetos. Isso é bem interessante para vocês. A minha sugestão é que vocês avancem nos estudos trabalhando 3 pontos de fuga e incluindo pessoas. Lembrando que todos os cursos, os mini cursos que nós temos aqui, são sempre introdutórios e que cabe a você ir se desenvolvendo. Existe uma grande bibliografia de obras a vocês trabalharem com o assunto da perspectiva. Então observem que aqui fica mais latente esses espaçamentos. Repare como as linhas elas ficam menores e vão aumentando e vice-versa. Nesse caso eu vou fazendo janelas,
eu posso fazer portas, posso fazer espaçamentos, tá? Aqui a gente vai ter um grid que vai ajudar nesse aspecto, vai ajudar a aumentar a noção de distorção. Obviamente, por se tratar de um desenho livre, você não precisa necessariamente lotar de janelinhas, você pode fazer portas, pode fazer grades, a imaginação é sua, né? E esse é o limite que você vai ter que trabalhar. Naturalmente aqui eu estou fazendo um desenho que a gente chama de desenho de cabeça, né? Mas o ideal é que você pegue algumas referências e que você vá trabalhando essas referências. Se possível, coloque, estude antes, faça o desenho por cima, veja como que funciona a perspectiva, que isso vai ajudar você a educar o seu olhar. Também procure fazer desenhos na rua, isso vai ajudar você a fazer alguns esquetes e tentar já olhar, essa imagem aqui ela está mais em 2 pontos, essa imagem está em 1, essa imagem está em 3. É o hábito que vai fazer com que você comece a enxergar de maneira tridimensional os seus desenhos. Quando você começa a trabalhar de maneira tridimensional a sua arte, você é capaz de desenhar qualquer coisa. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado dos encontros. Gostaria muito que vocês pudessem compartilhar, que vocês pudessem curtir, porque, mais uma vez, essas aulas elas são utilizadas no curso de Comunicação e Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba e no meu projeto de extensão, o Narrativas em Cordel. Então, o seu feedback ele é muito importante para nós. Isso daqui é uma pequena contribuição que nós fazemos para a comunidade, a gente expor para a comunidade o que é ensinado dentro da universidade. Então, o seu feedback é muito importante. Se você conseguiu aprender, conseguiu entender, vai nos ajudar bastante a melhorar cada vez mais o nosso curso. Lembrando que esta aula vai ficar juntamente com as outras 4 em uma playlist. Esta playlist ainda vai ter mais algumas aulas de perspectiva que eu já ministrei anteriormente. Então você vai ter uma playlist bem interessante com um curso introdutório. Somado a isso, pense como um complemento, procure trabalhar, depois que você dominar esses fundamentos, procure trabalhar de maneira mais avançada, tanto na internet como em escolas e cursos e livros. Você vai conseguir encontrar um material bastante amplo sobre perspectiva. Lembrando que você está trabalhando aqui com perspectiva artística, perspectiva em desenho geométrico, em desenho arquitetônico. Ele tem alguns cuidados que o desenho artístico não possui. Então é importante lembrar que essas aulas elas não substituem uma perspectiva de exatidão, como por exemplo acontece na engenharia, no desenho geométrico e na arquitetura, ok? Então, desde já, o meu muito obrigado por ter participado desse curso e até a nossa próxima sequência de aulas.